Então, boa tarde, pessoal. Aqui é o Breno, no Colóquio da Física da UFABC, e hoje nós recebemos o professor Lázaro Padiga, né? Ele atualmente é professor da Unicamp, e ele fez o doutorado, né, na Unicamp, e um pós-doc em Los Alamos e outro pós-doc na Universidade Central da Califórnia. Eu agradeço você ter aceito o convite e a palavra agora é com você. Eu que te agradeço, Breno, por ter me convidado, né? É sempre bom falar um pouquinho do que a gente faz. A parte mais legal da ciência, eu falo que é olhar para o laboratório os dados saindo. A segunda parte mais legal é contar para as pessoas o que a gente faz. Então, é sempre divertido, né? E eu queria contar para vocês parte do que a gente faz, né? Eu queria contar sobre esse novo tipo de nanomaterial, que é chamado de nanopartículas de perovskita, né? Que nada mais é, né, como a gente vai ver daqui a pouco, uma nova classe de nanomateriais semicondutores, né? Seguindo aí o longo histórico de cerca de 30 para 40 anos agora, vai fazer 40 anos, acho que ano que vem, né, do primeiro artigo lá dos russos, em 82, falando de microcristais de semicondutores, né? E o legal das perovskitas é que ela veio para dar aquela chacoalhada no sistema, né? Porque até elas chegarem, a gente estava meio que olhando para um ponto onde tudo caía na mesma curva, né? Todos os dados, independente do material, parecia que seguiam a mesma física. Mas as perovskitas vieram aí para mostrar algumas coisas diferentes, né? Para começar, né, só para ilustrar aqui à esquerda uma fotozinha das nossas perovskitas, né, a gente consegue, né, modificar a emissão dela desde aqui do quase no azul, quase ultravioleta, né, até no laranja, tá, modificando tanto o tamanho quanto a composição do haleto, tá? E outra coisa interessante é que enquanto os quantum dots que a gente está acostumado são nanosferinhas, as perovskitas são nanocubos, tá? A forma de crescer a estrutura cristalina forma pequenos cubinhos. Tá legal? E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as propriedades desses cubinhos e também as propriedades de nanoplacas, que são cubinhos achatados em uma das dimensões, tá? Então é como se fosse um nanolivro, digamos assim, né? Formatinho de um livro, tá? Então, antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso lab, né? O nosso lab começou aqui na Unicamp em 2013, no Departamento de Eletrônica Quântica. Em 2019, a gente ganhou um upgrade. A gente mudou, né, de um laboratório de 30 metros quadrados, que o Antônio, inclusive, conhece bem. O Antônio Neves, né, já frequentou esse laboratório por muitos anos. E a gente ganhou um laboratóriozinho novo, de 100 metros quadrados, no prédio do Photonicamp, né, que é um prédio dedicado exclusivamente para pesquisa em ótica e fotônica, aqui no Instituto de Física, né? Então, desde 2019 a gente está lá, e a pesquisa que a gente faz é focada principalmente naquele laboratório, tá? E, de novo, antes de entrar no assunto em si, eu queria só trazer vocês para o mesmo capítulo que eu estou aqui, que é o quê? Falar um pouquinho o que é espectroscopia ultra-rápida, o que tipo de física que a gente olha com ela, e depois falar um pouquinho de nanomateriais. E daí eu vou misturar as duas coisas, tá? Bom, a espectroscopia ultra-rápida nada mais é do que pegar laser para olhar em materiais, tá? Laser de pulso ultracurto, tá? Isso a gente faz porque se você olha na natureza, tem um monte de coisa que acontece em escalas de tempo distintas, né? Tipo, a absorção da luz a gente considera que é um processo instantâneo, né? Porque ele é mais rápido do que a gente consegue medir. Mas aí tem vibrações da rede, vibrações moleculares, né? Perda de fase do elétron,
a termalização intrabanda, você tem processo de transferência de energia, transferência de carga, você tem em estruturas pequenas, você tem um processo de recombinação do tipo G, daí você tem fotoluminescência, daí se você tem um tempo mais curto, mais longo, perdão, você tem fosforescência, né? Então, tudo isso, né, acontece em materiais, né, ou pode acontecer em materiais, vamos colocar assim, e a escala de tempo aqui varia algumas ordens de grandeza, né? Cada uma dessas aqui são 3 ordens de grandeza, né? Então, a gente está interessado em olhar nessas 6 ordens de grandeza aqui, basicamente, tá? Algumas dezenas de femtosegundos, até alguns nanosegundos. Então, a gente está interessado em olhar na física que acontece nessa escala temporal. E, para isso, a gente usa laser de pulsos ultracurtos, tá? E talvez o material que a gente tem mais interesse atualmente são aqueles que eu chamo de nanoestruturas semicondutoras, que aquele aluno que já fez um curso de mecânica quântica na vida, né, seja ele até aquele curso mais básico, lá, que você aprende lá em Física 4, né, Física Básica 4, você olha pela primeira vez as equações de Schrödinger, que você estuda o elétron preso num potencial quadrado, né, partícula num poço de potencial, você aprende que o quê? Que as funções de onda, elas são do tipo seno-cosseno. E, se o potencial é infinito, ela tem que ser zero nas bordas, de modo que o K, né, ele assume valores tais quais o cosseno vai ser zero. O seno vai ser zero em zero, porque seno de zero é zero, mas o seno vai ser zero também, se Kx valer nπ, onde o n é um inteiro. E daí, sendo b aqui zero, você zera essa parte, e você tem uma função de onda que ela é zero nas bordas, e então ela assume valores discretos para cá. E uma vez que assume valores discretos para cá, assume valores discretos para a energia. E é isso que acontece em nanomateriais, tá? Se você faz o seu semicondutor pequeno o suficiente, você faz, então, que aquela densidade de estados, que era um contínuo, tá? Ela começa a se discretizar até que ela vira pequenos picos, tá? Na vida real, esses picos não são picos discretos assim, eles são um pouquinho, bem mais largos. Por quê? Porque eles envolvem tanto alargamento homogêneo, devido a vibrações, a degenerescência de estados, coisas assim, mas também, principalmente em quantum dots, em nanomateriais semicondutores, alargamento inhomogêneo, pelo fato de que é impossível você fazer uma amostra de quantum dots com todos eles idênticos. Então, se um é um pouquinho mais torto que o outro, se um é um pouquinho maior que o outro, isso muda a posição desses picos, de modo que ao invés de você ter, então, estados discretos como esse, você acaba tendo uma distribuição de estados aqui que eu posso aproximar por uma gaussiana ou uma lorentziana. Tá joia? E o tamanho do bandgap, ele é o bandgap do bulk, mais um termo que cai com 1 sobre R quadrado, assim como no potencial lá que a gente aprendeu em mecânica quântica. Tá? Isso aqui, obviamente, uma aproximaçãozinha mais simples possível, tá? A vida real é mais complexa, mas isso dá para a gente uma ideia bastante simples do que acontece nessas nanoestruturas semicondutoras, tá? E com isso a gente consegue, então, varrer uma larga escala aqui de energia com o bandgap. Por exemplo, se eu pego seleneto de chumbo, cujo bandgap em bulk é lá em 0,27 eletronvolts, se eu vou fazendo ele pequenininho, como a massa efetiva dele é pequena, eu consigo fazer esse termo ficar tão grande que eu consigo chegar em mais de 2 eletronvolts com o bandgap dele. Ou seja, eu consigo cobrir uma faixa espectral bastante grande, simplesmente mudando o tamanho dos nanomateriais. Essa foto aqui, se você procurar quantum dot de CDSE na internet, você vai achar um monte dessas fotos, tá? E a diferença desse cara para esse cara é simplesmente o tamanho. Em outras palavras, esse cara foi cozido por menos tempo do que esse. Então, a pessoa que fez a síntese ficou mais tempo cozinhando esse
do que esse. Então, esse cara aqui cresceu quantum dots maiores e esse aqui cresceu quantum dots menores. Como ele é menor, esse termo aqui acaba sendo maior, então ele emite numa energia maior, que é no azul, e esse aqui numa energia menor, que é no vermelho. Então, isso é basicamente a diferença entre essas amostras. E essas nanoestruturas são geralmente dissolvidas em solvente orgânico, né, por exemplo, tolueno ou hexano, e fica esses líquidos fluorescentes bonitinhos aqui, tá? Um trabalho que a gente fez, eu falo recente, né, porque a gente perde um pouco a noção do tempo, né, mas foi lá atrás, em 2013, no qual a gente usou STS para olhar para os estados em pontos quânticos de PBS, de sulfeto de chumbo, né? Então, a gente conseguiu ver diversos estados desses caras, e a gente vê claramente que quanto o band gap aqui, que é definido por essas duas linhas pretas aqui, ele aumenta, também o espaçamento intrabanda, né, o distanciamento entre estados dentro da mesma banda vai se afastando também, o que é esperado, né, uma vez que os estados permitidos, eles todos obedecem um tipo de escala com 1 sobre R quadrado também, tá? Então, isso aqui é para convencer vocês de que, nanomateriais tem essa discretização de estado, a gente consegue ver os estados aqui, e eles ficam menores, quando eles ficam menores, o espaçamento dos estados aumenta, tá? Bom, então, esses nanomateriais, eu gosto sempre de trazer essa foto de um cabelo, né? Eu emprestei essa foto aqui de algum comercial de shampoo, mas eu gosto do cabelo, por quê? Porque se eu der um zoom no cabelo, um fio de cabelo mede da ordem de 70 a 60 microns. Se eu pegar um quantum dot e multiplicar por 10.000 o tamanho dele, ele vai se comparar com um fio de cabelo. Tá? Ou seja, ele é cerca de 10.000 vezes menor do que um fio de cabelo. E apesar de eu estar falando bastante em quantum dots, hoje é possível fazer coisas de nanomateriais, né? Nanocoisas, de diversos formatos distintos, né? Tipo nanorods, estruturas core shell, tetrapods, né, que seria um quantum dot com perninhas, tá? E a ideia aqui é que a gente, fazendo todo esse tipo de manipulação, a gente consegue alterar como elétrons interagem com a luz, né? Então, a gente consegue mudar a interação luz-matéria e também consegue alterar as interações multi-excitons, elétron-fônon, ou seja, a gente consegue alterar diversas dessas interações e ganhando aí bastante novas ideias, tanto para entender física quanto para aplicações, né? Então, é basicamente isso. E uma física bastante interessante que a gente aprende nesses nanomateriais é que, conforme ele vai ficando menor e menor, né, os excitons criados nele, que eu desenhei por essas bolinhas, tá? Eles não têm mais aquela liberdade de cada um ficar no seu canto, tá? Quando ele é pequenininho, os excitons são obrigados a um ver o outro, tá? E essa obrigação faz com que eles interajam fortemente. E essa forte interação acaba causando um efeito que eu vou chamar de interação Auger, tá? Que é um processo de 3 partículas, a gente vai discutir em detalhes já já. Mas antes de discutir isso, eu só queria trazer para vocês um pouquinho do histórico, né? Quando eu falei aqui no começo, né? No começo da década de 80, enquanto eu nascia, também nasciam os quantum dots, tá? Então, os primeiros trabalhos de nanomateriais, né, bem dizer, que apareceram na literatura, que eles chamavam de microesferas semicondutoras, né, datam lá de 82, 83, tanto pelos Éfros quanto por Lubrus. Tá? Enquanto os Éfros faziam lá na União Soviética, o Lubrus fazia no Bell Labs, nos Estados Unidos. Tá? E esses nanomateriais, obviamente, eles não eram dos melhores, né? Eles não emitiam praticamente nada de luz, não tinha nenhum controle fino do tamanho, do formato. E no começo da década de 90, começou a aparecer, então, mais sobre a síntese e caracterização de nanomateriais semicondutores coloidais, ou seja, eles faziam síntese molhada, né, síntese química, e o resultado saía aí
uma suspensão coloidal de nanomateriais com um controle muito melhor do tamanho, né? E isso começou a permitir, então, que fotofísica de verdade começasse a ser estudada nesses nanomateriais, como, por exemplo, a observação de que o estado fundamental do exciton nos quantum dots de CDSE, que é a base de todos os estudos até então, era um estado dark, ou seja, era um estado cuja emissão era proibida. Então, o elétron ficava lá nesse estado excitado por um tempão até acabar emitindo aí por uma perturbação, tá? E no final da década de 90, né, a síntese melhorou, esses nanomateriais pararam de ser um core only, que a gente chama, e passaram a ser o que eu vou chamar de core shell. Ou seja, eles pegavam o CDSE do nanomaterial e cobriam com uma casca. A primeira casca que eles começaram a cobrir foi sulfeto de zinco, porque essa casca criava uma barreira que proibia o elétron e o buraco de experimentar o mundo lá fora. Tá? Eles ficavam confinados aqui dentro, impedindo que eles chegassem, então, a sofrer processos de armadilhamento em estados de superfície. O que fez, então, esses materiais que tinham eficiência de emissão de 1%, 2%, subir lá para 50%, 60% de quantum yield de emissão. Tá? Bom, então, dado esse histórico, né, os nanomateriais coloidais, né, eles começaram com core only, cerca de menos de 1% de emissão, com capa orgânica, chegava ali a 1% a 10%, e conseguia-se chegar a mais de 50% de quantum yield fazendo estrutura nucleocástica, né? Hoje em dia, por exemplo, fazendo mais engenharia de materiais, por exemplo, essa estrutura que é bem legalzinha, que é um poço quântico esférico, né, onde a gente consegue colocar um material, o mesmo material na casca e no núcleo, e o material emissor aqui como um pocinho quântico, as alterações de rede do sistema impede que eu tenha processos aqui de formação de defeitos na interface. Isso, então, leva o quantum yield de emissão a 100%. Ou seja, todo fóton absorvido é down convertido para o fóton emitido ali no band-edge. Tá? Então, eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente para toda essa engenharia que aconteceu na década de 90 e do ano 2000, para conseguir chegar em um nanomaterial que tivesse ali 50% quantum yield de emissão. Tá? Só que daí, além disso, esses materiais, eles apresentam, né, por ser pequenininho, a interação coulombiana é muito forte. Por quê? Porque quando você tem partículas carregadas, como elétrons e buracos, e eles são obrigados a interagir entre eles, porque eles estão num espaço confinado, né? O que acontece é que eles vão interagir. Então, se você tem 2 excitons aqui, 2 elétrons e 2 buracos, o que vai acontecer é que, ao invés de esse exciton recombinar mandando um fóton para fora, e esse daqui recombinar mandando um outro fóton para fora, o que é muito mais provável de ocorrer é que ocorra uma transferência de energia desse exciton para um elétron, por exemplo, de modo que esse elétron sobe lá em cima num estado de alta energia, e quando ele decai aqui para o fundo da banda, ele acaba recombinando com esse buraco, emitindo um fóton apenas, ou seja, esse fóton não é emitido. Tá? Então, esse processo é uma recombinação não radiativa que ocorre entre dezenas e centenas de picosegundos e faz com que em nanomateriais, multi-excitons são, em essência, não radiativos. Você só emite um fóton, basicamente, por nanomaterial excitado, independente de quantos excitons você excitou. Tá? E quando você faz um bombeio em prova, uma absorção transiente, para olhar a variação da absorção em função do atraso, com esses materiais, o que você vê é que, no início, se você excita pouquinho o nanomaterial, você vê que é um platô. Por quê? Esse tempo aqui tem a ver com a emissão de um fóton, quando você tem um exciton único no material. Se você excita demais, por exemplo, 4 excitons em média, você tem uma queda rápida de todos os demais excitons e depois lhe resta um tempo bastante lento aqui
que é do Exton único. Tá? Então, todos os demais morrem rapidamente e te resta apenas o Exton único. Tá legal? Então, o que ocorre é que, se você pega nanomateriais de praticamente todo tipo, PBSE, CDSE, PBS, CDS, você observa que existe uma regra universal aqui de 1 picosegundo por nanômetro cúbico. Então, se você tem um nanomaterial de 100 nanômetros cúbicos, tá? O tempo de vida de recombinação do Baexton vai ser da ordem de 100 picosegundos. Se você tem de 200, vai ser 200, e assim por diante. Tá? Então, existe uma escala universal aqui para esses nanomateriais. Bom, mas daí estava tudo bem resolvido até que chegaram as perovskitas. Tá? As nanoestruturas de perovskita, na verdade, quando a gente chama de perovskita, nada mais é do que uma estrutura diferente aqui, né, cristalina, na qual é composta por 2 metais, né, césio e chumbo, e um haleto, né, aqui, que geralmente não, né, a gente usa bromo, iodo ou cloro, tá? A estrutura dele é césio, chumbo e iodo, tá? E, então, tá aqui, olha, césio, chumbo, iodo não, X3, né, onde o X pode ser cloro, bromo ou iodo, e conforme eu vou mudando aqui do cloro para o iodo, eu consigo alterar a emissão do ultravioleta para o vermelho, e dentro do mesmo composto, eu consigo também alterar um pouco a emissão, simplesmente mudando aí o tamanho do nanomaterial. Tá? E ele, quando foi sintetizado a primeira vez, lá em 2015, pelo grupo do Maxim Kovalenko, em Zurique, eles observaram uma fotoluminescência da ordem de 60%, sem precisar fazer muito esforço. Tá? Eles observaram logo de cara, no material coberto apenas com ligante orgânico, né, com os topo, o lake acid, essas coisas, eles observaram, então, que esse cara emitia pra caramba a luz, mesmo sem ter que fazer uma estrutura core shell. Tá? E o que eles observam, a motivação, né, para isso acontecer, é que os estados de defeito de superfície, que, no caso do CDSE, ficam no meio da banda e acabam, então, chupando um elétron aqui, ou chupando um buraco ali, e impedindo que eles emitam luz. No caso dos nanomateriais de perovskita, esses estados de defeito, eles estão energeticamente desfavoráveis, porque eles ficam dentro da banda. Então, uma vez que o seu elétron está aqui embaixo, ele não vai subir para ser armadilhado. É muito pouco provável que isso aconteça, de modo, então, que ele é bastante tolerante à presença desses defeitos. Tá? Então, esse material surgiu aí com alta eficiência de emissão, sem a necessidade de fazer muito malabarismo com ele. Bom, com isso, né, pensou-se que ele seria um excelente candidato para aplicações em LEDs. Tá? Porque, eu esqueci de mencionar aqui, olha o tamanho deles. Eu estou falando aqui de 20 nanômetros. Essas nanoestruturas têm, sei lá, 10 por 10. Então, 10 por 10 por 10, eu tenho 1000 nanômetro cúbico. Se eu volto aqui atrás e olho essa escala, eu estou falando que eu estou esperando 1000 picosegundos de tempo de Auger. Ou seja, esse material, o multi-exton dele é essencialmente emissor, porque o tempo de vida dele deveria ser bastante longo. Então, eu poderia ter, em princípio, um material extremamente eficiente para LEDs. E o que a gente via, por exemplo, em CDSE, é que se a gente reduzia a taxa de Auger, ou seja, fizesse o Auger de ficar mais longo, né? Por exemplo, para uma estrutura core shell desse tipo, um Auger rápido, e comparando com uma estrutura core shell desse tipo com Auger lento, e eu tentasse fazer um LED com esse cara, eu via que o Auger lento tinha um LED muito mais eficiente do que o Auger rápido. Tá? Isso porque o multi-exton era, no caso, emissor. Bom, com tudo isso em mãos, vamos fazer um LED com as perovskitas. E quando a gente foi lá e fez, né, a gente viu que era péssimo. Não era que era ruim, era péssimo.
Porque aqui, olha, eu estava falando de 0,8%, 0,9%, 2%, eu cheguei a 10%. Com a perovskita, o melhor que eu cheguei foi 0,3% de eficiência externa, tá? Ou seja, era péssimo. E isso, então, fez com que a gente resolvesse olhar a fotofísica desse cara. E a primeira tarefa que a gente fez foi, vamos sintetizar dois materiais parecidos, mas uma com haleto sendo iodo e o outro sendo bromo. Então, foram feitas aí duas amostras, né? O TM está aqui, elas com tamanhos parecidos. Todas elas com da ordem de 10 nanômetros de aresta. A gente esperava achar um tempo de OG da ordem aí de 1000 picosegundos, ou seja, 1 nanosegundo. Quando a gente mediu e foi olhar o tempo rápido, para nossa surpresa, aquele que eu esperava que fosse 1000 era 100. E para deixar a gente mais desanimado ainda, o outro deu 30. E olha, eles são o mesmo tamanho. Se você olha e lembra aquele gráfico que eu mostrei há pouco, existia uma regra universal, que era 1 picosegundo por nanômetro cúbico. Agora aqui, eles não só estão quebrando essa regra universal, como estão me dizendo que se eu troco o haleto, o tempo muda. Tá? Então a gente resolveu investigar o porquê disso. Bom, obviamente, o primeiro jeito de fazer isso é pegar e olhar a dependência com o volume. Então a gente sintetizou um monte de tamanhos distintos e foi olhar o tempo de vida de OG. Fazendo isso, a gente observou que, bem pequenininho, a gente tinha um tempo de OG bastante rápido, bem grande, o tempo de OG aumentava, só que ele parava, ele quebrava aquela dependência linear com o volume, né? E se a gente comparasse com o CDSE, a gente via que a gente estava praticamente uma ordem de grandeza mais rápido do que o CDSE, tá? Então, se eu comparo o CDSE com o mesmo volume, ele é praticamente uma ordem de grandeza mais lento do que o nanomaterial de perovskita. E, além disso, né, isso foi, né, mais para frente, né, isso aqui a gente observou isso aqui em 2016, né, primeiro trabalho que observou isso, e daí em 2020 foi reportado um novo trabalho, né, onde eles expandiram para outros tipos de perovskita e viram que esse é um processo que acontece não só para as perovskitas inorgânicas de césio bromo, césio chumbo bromo, césio chumbo iodo, mas também acontece por aquelas orgânicas e inorgânicas, tá? Com formamidinho, por exemplo. Tá joia? E mas uma coisa bastante interessante que nos chamou a atenção é que aqui eu estou plotando em função do volume. Mas se eu pego a força de absorção, ou seja, a seção de choque com que ele absorve luz e transforma o volume em seção de choque, e olho, a comparação com o CDSE não está tão ruim, olha, ele não está tão abaixo do CDSE. Ele está até parecido. O CDSE está aqui em cima, os dados experimentais para o perovskita estão aqui embaixo. O que nos sugere que, apesar do quantum dot de perovskita ser grande assim, é como se ele tivesse um tamanhinho lá dentro, que estivesse interagindo com a luz. É como se ele tivesse um sistema Corchel meio que natural, ou seja, como se os elétrons e buracos estivessem confinados num volume menor aqui, e esse volume menor é o que interage com a luz. Tá? Existem trabalhos mais recentes que sugerem que no crescimento dos nanomateriais, você tem um gradiente de formação no qual, em alguma parte é mais rico em césio, em outras são mais ricos em chumbo, o que poderia criar, então, um poço de potencial que poderia, no caso, gerar esse efeito. Tá? Então, a gente voltou lá para o nosso problema do LED e a gente viu que se a gente tem uma injeção desbalanceada de elétrons e buracos, o que acontece no LED é que você tem um tempo de vida que fica muito mais rápido por causa de interações multiexcitons. Ou seja, se eu pego a integral sobre essa curva aqui, laranja, onde eu não teria interações de mais excitons, né, eu teria só aqui o biexton, no caso, depois não teria mais nada, isso seria bastante, a intensidade da luz emitida seria 1.
Agora, por causa das interações multiexcitônicas, eu tenho praticamente todo mundo emitindo, decaindo por efeito não radiativo, de modo que a eficiência do meu LED diminui bastante. Tá. Mas isso quer dizer que a história acabou? Não, muito pelo contrário, porque a interação colombiana, além de causar esse efeito de excitons serem decaindo muito rápido, ele causa também uma interação, né, uma energia de ligação que faz com que o segundo exciton gerado ele vá ocupar um estado um pouquinho abaixo em energia. Tá? Essa diferença de energia eu vou chamar para vocês de energia de ligação de biexciton. Tá? Essa diferença de energia faz com que, se eu excito um exciton por nanomaterial em média, todo mundo emite na mesma faixa espectral. Agora, se eu excito mais do que um exciton em média, o segundo exciton emite aqui embaixo, tá? Comprimento de onda maior, energia mais baixa. Tá? Então, ele é deslocado para o vermelho um pouquinho. E isso fica interessante, por quê? Porque se eu tenho esse deslocamento para o vermelho, né? E esse deslocamento para o vermelho, assim como o OG é mais rápido, o deslocamento para o vermelho aqui é mais intenso, né? Para o CDSE, esse deslocamento para o vermelho chega aí a 30 MV. Para esses quantum dots, a gente chegou ali a 80, 90, né? Esse dado aqui de 100, mas você está ali meio que, né, bem extrapolando lá em cima. Mas para ser um pouquinho mais conservador, vamos dizer 80, 90 MV. Cerca de 3 vezes mais. Tá? Como era esperado, né? Você tem uma interação colombiana mais forte, você espera ter um resultado desse também mais intenso. E se você fez algum curso de ótica, estudou um pouquinho de laser, você sabe que você vai ter ganho óptico se você tem uma inversão de população. Né? Ou seja, se a seção de choque de emissão estimulada vezes a população no estado N2, menos a seção de choque de absorção vezes a população no estado N1, for positivo. Ou seja, se o seu N2 é maior do que a relação entre as seções de choque vezes N1. Tá? Agora, se a emissão do biexciton está mais aqui para a direita, a reabsorção dele, ou seja, esse cara aqui é pequeno. Se esse cara aqui é pequeno, isso sugere que eu consigo ter ganho óptico a baixas densidades de população. Tá? Né? Então, algumas simulações feitas sugerem que, se essa razão cai para 0,1, eu consigo ter ganho óptico com até 0,5 exciton por dot. Ou seja, eu não preciso nem chegar em 1 exciton por dot. Tá? Bom, vamos explorar isso, né? Então, a gente explorou. Então, a gente montou um sisteminha para medir a amplificação da emissão espontânea nesses nanomateriais, né? Basicamente, focalizar o laser num filme fino desses nanomateriais com uma lente... Gente, me fugiu o nome agora. Uma lente cilíndrica, desculpa. Uma lente cilíndrica, de forma que eu focalizo numa linha. Então, eu crio ganho óptico aqui nessa linha reta aqui, e eu ponho o fotodetector aqui nessa linha, e eu detecto o aparecimento de amplificação da emissão espontânea, que ela surge aqui como esse pico, que cresce superlinearmente com o bombeio e é mais estreito. Tá? Então, fazendo esse tipo de medida para os nanomateriais de perovskita, o que a gente observou é que, se eu olho o threshold para isso, ele tende a aumentar um pouquinho quanto diminui o tamanho do nanomaterial. Só que isso daqui é em termos de intensidade. Mas se eu quiser olhar em quantos excitons criados no nanomaterial para haver esse ganho, eu preciso, então, calcular o número de excitons, que como eu excitei por 2 fótons, e o motivo para isso, eu não vou entrar em detalhes, mas é porque a gente simplesmente queria observar as propriedades ópticas não lineares do material, tá? Mas o interessante aqui é que, se a gente faz esse cálculozinho rápido aqui para ver qual que seria o N médio, e a gente plota agora, a gente tem uma inversão na tendência, e o N médio para o quantum dot menor, que é aquele que tem uma energia de ligação do biexciton de quase 60 MV,
ele chega a ser alguma coisa perto de 0,7 extons por dot. Ou seja, conforme o quantum dot vai ficando maior, o threshold vai crescendo também. E se eu volto lá atrás e olho para a emissão do Biexton, eu vejo que a emissão do Biexton segue uma tendência contrária. Ou seja, essa é uma indicação forte para a gente que o que está acontecendo aqui é o quê? É que quanto mais o Biexton é deslocado para o vermelho, mais fácil é de obter ganho óptico nesse material. Tá? Muito porque eu estou matando a reabsorção da luz emitida pelo Biexton. Então, basta que eu tenha um pouquinho de Biexton no material, que ele já tem uma tendência maior de ter ganho óptico. Tá joia? Bom, então a perovskita mostrou-se interessante para a gente, porque ela tem uma interação colombiana bem intensa. Mas isso não é suficiente para ela. Se eu olhar para a absorção linear dela, tipicamente em CDSE ou outros nanomateriais, o que domina a posição do band gap em função da temperatura é o fato de dilatação térmica. Ou seja, quando eu abaixo a temperatura, eles tendem a aumentar o band gap porque os átomos vão ficando um pouco mais próximos um do outro, diminuindo assim o tamanho efetivo. Mas quando a gente começou a resfriar esses nanomateriais para olhar eles abaixo da temperatura, né, a gente observou um resultado completamente bizarro. Ou seja, eu abaixo a temperatura, o band gap diminui. Tá? E isso, então, a princípio, pareceu bastante bizarro para a gente, mas daí a gente percebeu que o quê? Que a gente tem que considerar uma renormalização do band gap devido às vibrações das redes nas perovskitas. E, mais interessante que isso, se eu tento olhar esses processos de renormalização em nanomateriais esféricos, tá? Eu vejo o seguinte, eu vejo que eu preciso considerar 3 altovalores aqui, porque senão eu não consigo compensar essa oscilaçãozinha aqui no começo. Né? Então, basicamente, são estados de torção, rocking, né, fazendo assim e respirando, né, do nanomaterial. E a gente, considerando esses 3 modos de vibração, a gente consegue, então, fitar a variação do band gap com a temperatura. Eu vou só mencionar rapidamente aqui, depois a gente vai em mais detalhes, que é interessante, a gente reduz a dimensionalidade, ou seja, faz uma nanoplaca, o número de modos que a gente precisa usar agora reduz para 2. Tá? A gente, então, elimina um dos modos de vibração. A gente não tem mais essa oscilaçãozinha aqui embaixo, né? Por causa, principalmente, da redução nas suas dimensionalidades. Tá? Bom, mas ainda não é suficiente para a perovskita. A perovskita gosta de ser diferente. Tá? Vamos falar um pouquinho da fotoluminescência. Então, a gente falou da absorção, a gente falou das interações multiexcitônicas. Vamos falar, então, da fotoluminescência. A temperatura ambiente, CDSE, né, pontos quânticos de CDSE, tem tempos de vida de fotoluminescência da ordem de 10 a 100 nanosegundos. A perovskita varia aí da mesma coisa, de 1 a 50. Tá? Ela não é muito diferente, não. A temperatura criogênica, o CDSE sobe lá para 1 microsegundo. Tá? Por quê? Porque, não sei se vocês lembram, lá no começo do seminário, eu falei para vocês que o fundo da banda do CDSE é um estado proibido, é um estado dark. Então, quando você congela ele, você meio que prende os extons nesse estado dark, ele não tem energia térmica para pular para o bright. Então, ele fica preso lá e vai emitir a hora que dá. Tá? De modo, então, que demora pra caramba para ele conseguir emitir. Tá? Chegando aí a mais de 1 microsegundo o tempo de vida. A perovskita, por sua vez, ela inverte. O tempo de vida dela vira sub-nanosegundos. Ou seja,
algumas centenas de picosegundos, na verdade. Tá? Para entender isso, né? Aliás, antes de querer entender isso, se você mede uma partícula única, se você pega lá uma perovskita única e mede a fotoluminescência, estranhamente você vê esse estado com 3 picos. Bom, se você vê esse estado com 3 picos, logo você pensa, seria um tripleto? Sim, seria um tripleto. Tá? Ou seja, em 2019, 2018, não me engano, com estudos de partícula única, percebeu-se o quê? Percebeu-se que o estado fundamental do Exton em nanomateriais de perovskita era, na verdade, ele é um estado tripleto, e um tripleto que é oticamente ativo. Tá? O estado dark que estava lá embaixo para o CDSE, ele tem uma inversão com o estado bright e fica aqui em cima, devido a um efeito de interação spin-órbita chamado de Rashba Effect. Tá? Então, interessantemente, quando você mede a fotoluminescência de partícula única, você pode ver, então, a emissão de uma transição, de 2 ou até mesmo, então, dos 3 estados do tripleto. Tá joia? Mas esse resultado não estava tão bem estabelecido e a gente resolveu dar uma olhadinha o que tanto tinha escondido nisso daí. Mas para isso a gente precisava ser capaz de olhar numa partícula única sem olhar numa partícula única. Porque quando você olha numa partícula única, ora você vê emissão de um estado, ora você vê 2, ora você vê 3. Tá? A gente queria então olhar para uma partícula única de uma forma um pouco mais completa. Mas para isso, a gente se esbarra num problema que o quê? Que o espectro de emissão desses quantum dots, né, eles são compostos, na verdade, por um monte de espectrozinho de emissão, que é um pouquinho mais fino, e são superpostos devido ao quê? A diferença de tamanho, diferença de formato. Então, por mais que você fale, o meu quantum dot tem 2 nanômetros de raio, né? Vai ter alguns que vão ter 2.1, vão ter outros que vão ter 1.9, vão ter uns que são mais oblato, tá? Então, eles vão ser um pouquinho diferentes uns dos outros, e isso vai causar, então, uma pequena variação no espectro de emissão, causando, então, esse alargamento aqui de 50, 60 nanômetros, sendo que a emissão de um único dot é bem mais fina, tá? Então, a gente queria tentar caracterizar um único dot sem usar um único dot. E o jeito que a gente chega a fazer isso daí é basicamente usando uma espectroscopia coerente multidimensional. É basicamente um four-wave mixing, tá? Resolvido no tempo, no qual a gente pega 3 pulsos, excita a amostra, tá? Com os 3 pulsos idênticos, variando o tempo entre eles, tomando que o primeiro pulso cria uma coerência no estado, ou seja, o elétron vai ficar oscilando entre o estado que ele partiu e o estado excitado, tá? O segundo pulso vem e pode criar uma população no estado excitado, devolver para o estado fundamental, que daí matou a amostra, né? Esse quantum dot não vai dar sinal para a gente, ou fazer um mixing de população, tirar o quantum dot que estava oscilando num estado e jogar para ele oscilar em outro, tá? Que esteja coerentemente acoplado com aquele primeiro. E daí, a gente criou uma população, então, em algum estado, e a gente vem com outro feixe, o feixe C, e a gente estimula a emissão desse outro, do estado final, onde o elétron está quietinho lá parado. Tá? E a gente detecta essa luz emitida e faz uma detecção heterógena aqui, com uma referência que traz para mim as mesmas informações de fase e espectro dos outros 3 pulsos, tá? De modo que eu faço, então, uma interferência entre o four-wave mixing e a referência. Então, se eu varro no tempo, seja o tempo de evolução e o tempo de detecção, eu posso, então, tirar a transformada de Fourier e correlacionar o espectro absorvido,
o espectro absorvido e o espectro emitido, tá? Então, se eu faço isso, eu construo um espectro 2D que se comporta dessa forma. Eu tenho aqui, nessa diagonal invertida aqui, tá? Eu chamo essa diagonal, eu chamo de diagonal essa diagonal invertida porque a absorção eu escrevo como energia negativa, tá? Então, eu tendo a escrever a absorção como energia negativa, de modo que essa diagonal corresponde, ó, absorveu em 2,01 eV, emitiu em 2,01 eV, por exemplo, tá? Então, aqui, eu tenho a informação do alargamento inhomogêneo. Por quê? Porque aqui eu tenho quem absorveu nesse comprimento de onda, nessa energia e emitiu nessa energia. Aqui eu tenho quem absorveu nessa energia e emitiu nessa energia. Mas aqui na diagonal cruzada, eu tenho informações da mesma amostra, ou da mesma família de amostra. Ou seja, eu tenho informações de alargamento homogêneo. Tá? Então, em outras palavras, se eu olho para um sistema de 2 níveis, onde eu só posso absorver aqui e eu só posso emitir daqui, o que acontece é que eu crio uma oscilação, crio uma população e crio uma emissão entre esses dois estados apenas. Então, o meu sinal que eu vou ver na transformada de Fourier é só um pico, que está nessa energia de absorção e nessa energia de emissão. Tá? Se eu tenho um sistema de 3 níveis, onde eu posso absorver aqui e emitir daqui, eu vou ver esse pico aqui. Se eu posso absorver aqui e emitir daqui, eu vou ver esse pico aqui. Agora, se eu posso absorver aqui, em 2, o segundo pulso criar uma coerência que joga esse cara daqui para cá, e eu vou emitir daqui. Eu vou ver esse pico aqui, que absorveu em H cortado ômega 2 e emitiu em H cortado ômega 1. Ou o contrário, eu posso absorver aqui, transferir para cá e emitir daqui. Tá joia? Então, eu observaria um sistema desse. Se eu pego os quantum dots e considero cada quantum dot um sistema de 2 níveis independente, eu tenho que esse cara está operando em ômega 1 e esse aqui em ômega 2. De modo que, se eu olho, eu vejo apenas 2 picos aqui, em ômega 1 e ômega 2. Agora, se eu tenho uma distribuição, onde eu tenho um monte de quantum dot, que eu posso considerar como todos eles como sistemas de 2 níveis independentes, eu vou ter, então, esses 2 picos, na verdade, eles vão se abrir aqui, olha, e vão formar, então, esse espectro, que é limitado pelo laser que eu usei e pela largura inhomogênea da minha amostra. Tá? Então, reforçando aquela ideia de que na diagonal aqui eu vejo contribuições de diferentes tamanhos e na diagonal, na cross-diagonal, perdão, eu vejo contribuições da mesma subfamília, ou seja, problema de alargamento homogêneo. Bom, dito isso, a gente falou, vamos olhar o que acontece com as perovskitas. Ela gosta de nos surpreender? Vamos ver qual vai ser a surpresa da vez. Então, a gente jogou a perovskita aqui e fez esse experimento com ela. A gente escolheu um sistema com amostra bastante diversa, né, com distribuição de tamanho não das melhores, para a gente ter bastante informação sobre influência de tamanho, etc. E a gente fez uma brincadeira, que é o quê? A gente manteve o primeiro pulso e o último com polarização horizontal. E mudou a polarização desse que gera a população. Por quê? Porque se a polarização dele está cruzada com o primeiro, ele não vai poder criar população naquele estado, porque ele está com polarização cruzada. Então, ele teria que transferir o exciton para um outro estado correspondente no tripleto. Então, com isso em mente, a gente mediu com polarização idêntica e com polarização cruzada. Na polarização idêntica, o que a gente vê é um pico principal e 2 picos secundários aqui, que eu chamei de 1 e 3. Tá? E você repara que o pico principal, que eu chamei de 2, é separado do 1 e do 3 por uma energia que eu vou chamar de ômega 2. Tá? Se eu rodo a polarização e olho isso, né, com polarização cruzada, e corto na mesma posição, o que acontece é que esse pico principal do centro some,
e some porque eu não consigo gerar população nele, né, que está com polarização cruzada, mas aparece, além dos picos 1 e 3 aqui, aparecem 2 picos maiores e bem mais gordos, tá? Que eles estão separados por ômega 1, tá? Então, o que a gente aprende aqui? Bom, a gente aprende que esse pico principal, por ele ter uma largura de linha bem mais fina que esses 4 e 5, ele provavelmente tem a maior força de oscilador. Por quê? Porque quando eu crio a oscilação logo e eu faço com colinear, essa largura de linha é mais fina. Ou seja, provavelmente esse estado que está causando um alargamento bastante gordo aqui, não está sendo importante aqui. Senão isso aqui seria gordo também. Tá? Então isso sugere que esse estado, ele tem um alargamento, uma força oscilador mais intensa. E o outro estado que indica aqui, olha, absorvi nesse e emitir nesse, ou absorvi nesse e emitir nesse, tá? Esse cara aqui também tem uma largura de linha similar ao do 2, porque você vê que ele é tão fino quanto o 2. Já aqui, esse estado ele é mais gordo. Para entender isso daí, a gente voltou e olhou a proposta do paper de 2018. E a gente fez um ajuste. Só tomar um gole d'água aqui. A gente fez um ajuste, tá? Para as larguras de linha, e a gente viu o quê? Que a largura de linha do pico principal é da ordem de 80 microelectronvolt. Tá? Para os picos secundários aqui é da mesma ordem, o que indica um tempo de coerência de 8 picosegundos. Já esse pico gordão aqui é 4 vezes mais rápido. Tá? É da ordem de 400 microelectronvolt. O que sugere, então, um processo de perda de coerência muito mais intenso. Além disso, se eu pego e eu varro, lembra que eu falei para vocês que aqui eu tenho informação desses caras de diferentes amostras, né? Porque é um alargamento inhomogêneo, tá? Se eu varro ele assim, olha, e olho para o espectro, eu tenho informação de como esses alargamentos e como essas separações variam com o tamanho. Então, se eu faço isso, eu percebo duas coisas. Primeiro, o alargamento ele vai se separando mais com o tamanho e alguns picos mal alteram e outros ficam mais largos, tá? A primeira coisa que eu observo é que o ômega 2, aqui eu chamei de delta 2 por alguma bobagem, mas seria ômega 2, ele aumenta com o tamanho, quando o tamanho diminui, né, ele aumenta com a energia, tá? O tamanho vai ficando menor, o splitting vai ficando maior. Isso está de acordo com o que foi observado, por exemplo, para partículas únicas, né? A diferença é que o nosso dado dá uma ideia, né, mais de ensemble, né? Apesar de ter a informação de partículas idênticas, aqui são, né, informações são algumas poucas partículas únicas, né, umas 10, 20 partículas únicas, mas a gente percebe que eles têm uma correspondência bastante boa. Além disso, uma coisa que a gente observa é que as larguras de linha, né, eu vou chamar de psi-y, o estado mais importante, né, aquele com maior força osciladora, o intermediário lá, a gente vê que a largura de linha dele aumenta à medida que eu vou diminuindo o tamanho do nanomaterial. A do psi-x tende a diminuir um pouco, tá? Não é tão clara essa diminuição. Se eu esquecer esse ponto aqui, né, que está bem no limiar lá, e olhar só até aqui, não é tão clara essa diminuição, mas tem uma diminuiçãozinha. Enquanto para o psi-z também tem uma tendência pequena de aumento, tá? E como que a gente pensa sobre esse problema? Basicamente, o que a gente propõe é que
esse alinhamento aqui dos estados, ele não é exatamente como proposto inicialmente, mas sim uma inversão, de modo que você tem um dos estados bright, ele fica acima do estado dark, tá? E com a variação do tamanho, você varia como que a posição relativa entre eles é alterada, né? Esses caras sobem mais rápido do que esse, de modo que o Psi vai chegando mais perto do Psi dark e ele começa, então, a alargar, ou seja, alargar sua linha homogênea, ou seja, perder coerência mais rapidamente, tá? E é interessante que, junto com a gente, saiu esse resultado aqui teórico que prevê uma coisa similar a isso, tá? Essa daqui é a posição relativa entre os estados bright e dark, com função do tamanho, você vê que existe essa relação aqui, onde um cruza com o outro. Isso também explica, por exemplo, resultados obtidos por nossos colegas lá do grupo do Minchiao, que eles observaram, com partícula única também, situações na qual você tinha dois picos, ao invés de ter 3 picos, tá? Muito provável porque o tamanho do nanomaterial que eles estavam olhando caía nessa situação na qual você está com o dark aqui no meio, de modo que, então, eles não viam a emissão do Psi-Z. Tá joia? Bom, eu acho que eu já estou correndo contra o tempo aqui, já vai fazer 1 hora que eu estou falando, né? Mas, antes de terminar, eu só queria mostrar que, apesar, então, de tudo que a gente já viu com as perovskitas, né, elas são legais, tudo, e dá para fazer mais, né? A gente, né, tudo isso que eu mostrei para vocês até agora são com nanocubos, tá? Mas a gente pode fazer, ao invés de fazer nanocubos, fazer nanoplacas, tá? Que são essas plaquinhas bastante finas. E o legal dessas nanoplacas é que, porque elas são tão fininhas, tão fininhas, tão fininhas, é que a emissão delas, né, elas são quantizadas. Você repara que quando eu faço uma amostra, por exemplo, essa daqui em vermelho, você tem o espectro de emissão formado por 1, 2, 3 picos. Que, na verdade, são mais, tá? Mas você vê claramente 3 picos. E você vê claramente 3 picos porque, como eu estou tratando de muito poucas monocamadas, toda vez que eu coloco uma monocamada a mais, eu desloco pra caramba esse pico. Tá? Então, ele é super discreto, a posição dos picos. Tá legal? Então, a gente consegue, por exemplo, criar agora, né, já faz algum tempinho, né, nanomateriais, né, nanoplacas de perovskita, e o trabalho mais recente nosso com relação a isso, né, foi ser capaz de fazer nanoplacas quase que monodispersa, tá? Onde a gente observa apenas 2 monolayers e 3 monolayers, tá? Onde é dominantemente 2 monolayers, de perovskita de césio, chumbo e iodo. Tá? E o legal de olhar para uma amostra com poucas monolayers assim, é que se a gente olha a largura de linha dela, homogênea, a gente vê que a largura de linha homogênea depende fortemente do número de camadas. Né? A baixa temperatura, perceba a diferença da largura de linha homogênea entre 3 camadas e 2 monocamadas. Tá? Isso daqui, de novo, fazendo espectroscopia coerente agora com nanoplacas. Tá bem? Então, e além do mais, elas variam de forma diferente com a temperatura. Tá? Chegando, então, por exemplo, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, por questão do tempo, mas a 2 monolayers, quando você chega aí à temperatura ambiente, a gente vê que, mesmo ela tendo um alargamento inhomogêneo devido às diferenças em espessura, a contribuição das diferentes espessuras são tão pequenas, né, o que causa isso é tão pouco, que, no fim do dia, o alargamento da emissão das 2 monolayers é dominado por alargamento homogêneo. Tá? Então, a largura de linha à temperatura ambiente de nanomateriais
do tipo nanoplacas com poucas monolayers é limitado pelo alargamento homogêneo devido a interações com fônios. Tá joia? Então, pessoal, para fechar aqui, para a gente abrir as discussões, eu só queria, então, terminar dizendo que as perovskitas são interessantes, vale a pena estudar, tem um montão de física nova para a gente entender aí, né? Alargamento, largura de linha limitada por alargamento homogêneo, temperatura ambiente, por exemplo. A gente tem aí uma estrutura, né, do exciton bastante diferente do que a gente observa em outros nanomateriais. A gente tem uma forte interação colombiana entre os excitons. Então, e tem um montão aí de fotofísica que dá para a gente aprender ainda com as perovskitas. Eu acho que ele é hoje, né, na área de nanomateriais óticos, né, ou talvez o nanomaterial mais quente aí, o nanomaterial que tem chamado mais atenção nessa área de pesquisa, né. Então, para finalizar, dar crédito para quem trabalha, né, esses trabalhos todos apresentados aqui foram feitos, em grande parte, pelo Luiz Bonato, que é o nosso químico, né, ele trabalha, na verdade, ele não é do nosso grupo, ele é do grupo da professora Ana Flávia Nogueira na Química, e ela é nossa forte colaboradora, ele sintetizou essas amostras. O Gabriel Nagamini, que foi aluno nosso aqui, acabou de terminar o doutorado há uns 5 meses e hoje está em Zurique, tá? O Diogo Almeida, que é um pós-doc, e o Albert Liu, que era aluno de doutorado em Michigan, os dois fizeram toda, né, a parte da espectroscopia coerente, né, em colaboração com o Steven Cundiff, lá de Michigan. E tudo isso aqui foi e é patrocinado por diversas fontes, como a FAPESP, CNPq, o Newton Fund do Reino Unido. Recebemos também um pouco de dinheiro da Universidade de Michigan e da US Army e da US Air Force. Então é isso, pessoal. Fico aberto aí para discussões. Obrigado. Muito obrigado, Lázaro, pela excelente palestra. Abro para perguntas. Só abrir o microfone e perguntar, caso alguém tenha alguma dúvida. Ô, Lázaro, aqui alguém... Eu não estou vendo, né, que eu estou olhando para a minha tela. Então... Alguém, Antônio? Sou eu. Tudo bem, Lázaro? Você Tá. falou e comparou na sua apresentação os quantum dots com as perovskitas, né? Uhum. E aí, no começo, o grande destaque era o grande quantum yield da perovskitas. Sim. Mas aí depois você mostrou a fotofísica diferente de um para outro. Uhum. Aí, como no começo dos quantum dots eles estavam pensando em... pensando em hoje já tem, né? LED, quantum dot, né? Para dispositivo de... Que tipo de dispositivos, então, pensa-se em usar essas propriedades únicas da perovskitas, do qual o quantum dot não pode concorrer, né? Olha, que não pode concorrer é meio difícil, né? Eu acho que uma das grandes vantagens da perovskita em relação aos quantum dots, né, principalmente os baseados em CDS, CDSE, é que você consegue chegar ali no azul, tá? Uma largura de linha bastante fina e livre de defeitos, né? Se você pega e faz quantum dots de CDS, por exemplo, para chegar no azul, ele tem muito defeito. Então, ele é pouco emissor. Então, se você está pensando em fazer um quantum dot-based blue LED, talvez nanoplacas de perovskita seriam um candidato bastante interessante. Tá? Outra aplicação interessante vai nessa linha de controle do alargamento homogêneo dos nanomateriais, né? A gente viu, né, então, que mudando a espessura, isso muda drasticamente a largura de linha homogênea dos caras. Então, se você pensa em controle coerente, coisas nessa linha, você pode pensar, então, em estudar mais, né, tentar fazer algumas alterações na estrutura dessas perovskitas para ter uma largura de linha mais fina, né, um tempo de coerência mais longo. Tá? E agora, uma coisa que tem sido bastante investigada é também com o meio ativo para laser, né, devido aí à sua alta absorção de fótons, né?
seção de choque, perdão, e quantum yield de emissão. Então, uma outra área seria em meios de ganho laser, né? Mas eu vou dizer que tem muita física ainda para aprender, né? Porque talvez dois desafios mais importantes são, primeiro, fazer com que esses caras vivam por mais de um dia. Tá? Essas amostras, elas, se você faz um filme fino, alguma coisa que seja mais próxima de usar em um device, ela acaba sendo bastante instável, né? Ela oxida muito rápido. E o outro desafio é tornar esse efeito OG mais lento. Tá? Uma forma de tornar o efeito OG mais lento seria, por exemplo, em nanoplacas. Tá? Porque em nanoplacas, você, pelo próprio formato dela, né, e o fato do Exton ser gerado em esferinhas, né, mesmo que ela seja uma placa, você não necessariamente gera os dois Extons juntos. Então, quando você gera o Exton, você gera um aqui e outro aqui, eles estão dançando lá dentro, eles precisam se encontrar para sofrer OG. Né? Então, você reduziria a taxa de OG nesses caras. Então, seria, por exemplo, um outro caminho. Tá? Então, acho que os dois maiores desafios são esses, né? Tornar ele mais estável e com menos interações não radiativas. Mais alguma pergunta? Ô, Lázaro, eu tenho uma. Os quantum dots estão sendo usados para single photon, Sim. né? E também tem algumas relações para geração de estados quanticamente, emaranhamento, né? Squeezing, essas coisas. Há estudos desse tipo com perovskitas? Tem sim, tem sim. Tem sim. Quem tem feito isso, quem fez isso, né, e vem fazendo alguma coisa nessa linha, tem o pessoal do Mandible Wendy, no MIT, né? Tem o pessoal do Zurich, tá? Que é do Gabriel Reino, o próprio David Norris, lá em Zurique, eu acho que tem olhado alguma coisa nessa linha. E futuramente a gente, né? A gente está aqui com um docente que ele não é tão novo mais, né? Mas ele é novo porque ele entrou e logo depois já foi contratado o coronavírus, né? Então ele praticamente, coitado, ficou enroscado, né? Ele entrou, acho que em 2017, 2018, se não me engano, que é o Pierre. Eu trabalhei com o Pierre, a gente fez doutorado junto. Legal. Lá em Minas? Isso. Legal. Então, o Pierre, a gente tem trocado umas figurinhas aí, ele tem, né, interesse nessa direção. Legal. Bom saber. Ficar de olho, então, porque interesse nisso eu também tenho. Legal. Uma porta para a gente colaborar no futuro. Sim, por favor. Mais alguma dúvida? Pessoal, alguma questão? Se não, eu agradeço novamente ao Lázaro e agradeço também todo mundo que participou aqui e até semana que vem. Eu agradeço pela oportunidade aí de discutir com vocês um pouquinho minha pesquisa e espero finalmente visitar a Federal do ABC algum dia, agora que tomara que voltemos ao normal. Por favor, a próxima vez que seja presencial. Vamos ver. Tomara. Quem sabe o Antônio não me convida para uma banca. Aí, ó. Vamos ver, né? Por exemplo, o próximo concurso vai depender dos candidatos, né? Vamos ver quem são eles, e aí a coordenação lá da física acaba chamando. Mas... Bom.